Olá, meu nome é Paula Batista, estou aqui para mais uma mensagem oracular, tirada do livro Oráculo do Reiki, do Mestre Joano De Cali. O poema sorteado dessa semana é o de número 50, Lembrança da Relva. Cautela. Se dizes algo sem muito refletir, isso logo se dissemina pela sociedade. Imperador Meiji. A mensagem é um alerta para que o consulente pare, pense e analise bem antes de falar algo comprometedor. Então, só depois de uma séria reflexão sobre o que podemos causar com nossas palavras, levá-las aos outros. Da mesma forma que a erva daninha, as maledicências se disseminam muito rápido. Notícia ruim corre depressa e muito mais fácil as pessoas passarem adiante alguma informação desagradável do que dar continuidade a alguma informação construtiva. O mestre Mikao Usui seguramente selecionou este poema em atenção a dois princípios do Reiki. Só por hoje seja gentil com todas as criaturas vivas e só por hoje não se zangue. Ser gentil também é evitar comentários maldosos, julgamentos precipitados ou acusações indevidas. É muito importante que tenhamos a certeza do que falamos, vigiar as palavras para que elas sejam úteis, proveitosas e edificantes. Na hora da raiva, podemos falar as coisas das quais nos arrependemos pela vida inteira. É sábio sair de perto do que ou de quem nos atingiu até procurarmos a calma, não reagindo impulsivamente. Não precisamos ser tão apressados em manifestar nossa opinião, antes cautela do que arrependimento. Reflita sobre as palavras de Luiz Fernando Veríssimo. A força mais destrutiva do universo é a fofoca. Esse poema, ele fala de um tema que eu gosto muito, que é o poder da palavra, né? A palavra, ela pode tanto edificar como destruir, né? Então aqui ele reflete sobre vários aspectos. Primeiro, sobre pensar bem sobre o que a gente vai falar, para evitar porque depois que você falou, né? Aí não tem muito jeito, né? A partir do momento que você fala qualquer coisa, você tem que saber qual o fundamento daquilo. E você tem que ter certeza que o que você está falando é algo que vai construir. Então, sempre que a gente está numa discussão, conversando, mesmo numa coisa informal, é importante refletir. O que eu vou falar vai construir alguma coisa? Bom, se você já tiver certeza que vai destruir, é melhor nem falar, guarde pra você. Então assim, se você for falar qualquer coisa, um comentário ou uma informação, é importante parar e pensar se ela vai trazer uma construção, se ela realmente faz sentido e é oportuna. Porque a partir do momento que a gente falou, bom, como que isso, né, vai se disseminar, né? Então é importante a gente ter responsabilidade sobre as coisas que a gente fala, né? A palavra, ela tem um poder de criar, porque a partir do momento que você verbaliza alguma coisa, é uma energia e você está construindo de uma certa forma aquilo que você está verbalizando. Eu lembro que quando meu filho era bem pequenininho, a professora dele falava assim pra mim: olha, sabe o que é legal, mãe? Na cultura oriental, quando a criança começa a dormir, você fala estímulos positivos. Então assim, vamos supor, né, você começou a dormir, você fala, você é bonzinho, você é inteligente, e você vai trazendo aquelas palavras, e aquelas palavras de uma certa forma vão construindo. Quando você tem uma criança, ela faz alguma coisa errada, se você chegar lá e só criticar, ela vai entender que ela só tem coisa ruim. Agora, se você chega e fala assim, olha, vem cá, vamos conversar, olha, você é um menino inteligente, isso que você fez não condiz, né? Então vamos lá, vamos analisar a situação. Então você consegue fazer uma crítica construtiva. Primeiro você traz tudo que aquela pessoa tem de bom e depois você coloca o que ela precisa melhorar, né? Meu pai me conta uma história, né, que o vô estava conversando, já falei isso aqui numa das mensagens oracular, né, que o vô estava conversando com o menino e ele explicava que dentro da gente tem um lobo mau e um lobo bom, e que eles estão em constante guerra. E ele fala assim, e qual que vai ganhar? Qual que ganha? Ele falou, depende o que você alimenta.
Então, assim, o que nós estamos alimentando com as nossas palavras? Né? O que as nossas palavras estão construindo no nosso entorno? Então, assim, a responsabilidade do que a gente fala é muito importante. É tão importante quanto a responsabilidade dos nossos atos. Uma outra coisa importante que a gente tem que ter atenção é como a gente vai falar para que as pessoas consigam entender exatamente o que a gente quer dizer. Essa clareza da informação. Porque a comunicação é algo bem complicado, né? Então você tem uma pessoa que fala, outra que escuta, e essa que escuta, ela vai processar dentro dela e vai criar a conclusão dela do que você está falando. Então, às vezes a comunicação, ela sofre interferência, e a maior interferência que tem é a própria mente de quem escuta. Porque às vezes a pessoa que fala, ela não falou com uma má intenção, mas quem escutou trouxe aquilo para dentro com uma má intenção. Então depende assim, isso é uma coisa importante. Né? Será que eu estou conseguindo colocar, né, ser claro o suficiente para que a minha mensagem chegue, né, no ouvido das pessoas com a menor interferência possível? Então tem que ter clareza na informação. Uma outra coisa importante que ele coloca aqui é sobre o não julgar. Porque às vezes a gente vê um fato acontecendo, a gente cria o nosso julgamento e a gente leva aquele fato para frente de acordo com o nosso julgamento. Isso não é certo. Fatos são fatos. Né? Agora, quando você analisa o fato, você está julgando. Será que eu tenho o direito de julgar alguém? E o não julgar é algo que é tão importante que até lá nos 10 mandamentos de Moisés tem lá, não julgar o seu próximo. Então o julgamento não é algo legal, eu não posso julgar o outro. Às vezes para eu poder ter, a gente nunca vai ter autoridade para julgar, porque a gente só pode entender o outro, compreender o outro, se a gente viver a história do outro. E por mais que eu tente me colocar no lugar do outro, eu nunca vou viver a história dele é dele. Então eu não posso julgar as atitudes de uma pessoa sem antes ter o conhecimento do caminho dessa pessoa. É a forma que ela aprendeu a lidar com a vida. Pode não ser legal, eu posso não concordar, mas também não posso julgar. A gente já falou aqui muitas vezes, como é que você transforma o que não é legal? Através do seu exemplo. E uma outra coisa que ele coloca aqui que é importante, é o fato de você, no momento de raiva, de alteração, a gente acaba falando coisas que sem pensar. Então, às vezes está naquele momento de alguma coisa tira a gente do nosso eixo e a gente sente raiva e a gente acaba falando sem pensar e coisas às vezes que magoam o outro e depois que foi, não tem como voltar. Uma palavra dita é uma palavra dita e às vezes consertar um mal entendido é algo muito complicado. Então assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, o que a gente leva para frente, o que a gente escuta, qual é a fonte disso, será que isso é uma verdade? E uma coisa muito importante, a gente tem que sempre ouvir, antes de levar qualquer informação, os dois lados. É importante dar voz aos dois lados. Então, se tem uma situação de conflito, né, e você está lá observando, você tem que entender o que está acontecendo desse lado, o que está acontecendo desse lado, dar voz para os dois lados e tirar suas conclusões, mas nunca julgar. O julgamento, ele vai contra tudo, né? O julgamento é a falta da gentileza, né? Dentro do princípio do rei, que só por hoje serei gentil com todos os seres vivos. Como eu vou ser gentil com alguém e ao mesmo tempo julgá-lo? Na verdade, a gente precisa sim, se esforçar, né, para viver bem em sociedade, tentar compreender e entender que cada pessoa tem a sua vivência e de acordo com as suas vivências tem as suas reações. E a gente tem que aprender a observar os fatos de uma maneira mais imparcial. E nessa questão que ele fala assim, pensa bem, se acalma. Se a gente parar para pensar, o ser humano ele parece que sempre quer ganhar a discussão. E será que a gente tem que ganhar a discussão sempre? Será que isso não é o ego falando mais alto? Então eu acho que a gente tem que começar a refletir. Será que eu tenho sempre que ganhar? Quando você muda a frequência e começa a tratar e viver e tentar conduzir a sua vida numa frequência mais amorosa, ganhar uma discussão nem sempre é importante. Muito pelo contrário. O mais importante é ouvir,
não julgar e poder colaborar com as pessoas com palavras edificantes. Então a reflexão dessa semana é o que as nossas palavras estão fazendo. Elas estão construindo ou elas estão destruindo? Elas estão incentivando ou elas estão julgando? Aí é a responsabilidade de cada um de nós. Essa é a reflexão para essa semana. Gratidão.